A Arte de Viver, por Epiteto. Editora Sextante. Tradução Maria Luísa Newlands de Silveira. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. E caso você goste do meu trabalho, venha auxiliá-lo. Isto é possível através de centavos. Centavos serão muito bem-vindos, caso o meu trabalho algo valha. É possível doá-los via Pix, apoia seu vaquinha. Ou você pode fazer também como a Raíza, muito obrigada, querida, que nos comprou e nos presenteou este livro. Você pode também acessar a minha lista de desejos da Amazon e comprar livros para nós todos. Caso falte algum livro que você gostaria que fosse incluído na lista, basta solicitá-lo, que incluso será. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta. Prólogo. Parte do duradouro apelo e da ampla influência de Epiteto deve-se ao fato de ele não ter feito distinção entre filósofos profissionais e pessoas comuns. Expressava sua mensagem com clareza e dedicação a todos os que estivessem interessados em viver uma vida moralmente consciente. Mesmo assim, Epiteto acreditava firmemente na necessidade de treinamento para o refinamento gradual do caráter e do comportamento individuais. O progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do esforço diário para se autoaperfeiçoar. Epiteto teria demonstrado pouca paciência com as agressivas tomadas de posição, defesas e malabarismos verbais que, infelizmente, às vezes passam por se fazer filosofia nas universidades de hoje. Um mestre de explicações sucintas teria também desconfiado da obscura verborragia que encontramos em escritos acadêmicos, filosóficos e outros textos áridos. Pelo fato de condenar enfaticamente a exibição gratuita da inteligência e conhecimentos, fazia questão de falar, sem ares de superioridade ou condescendência, sobre ideias úteis para se viver bem. Considerava-se bem-sucedido quando suas ideias eram apreendidas com rapidez e postas em uso na vida real por alguém, quando podiam efetivamente fazer algum bem ao enobrecer o caráter daquela pessoa. Procurando se manter fiel ao espírito democrático e despojado da doutrina de Epiteto, este livro resume as ideias-chave do grande filósofo do estoicismo e utiliza linguagem e imagens simples apropriadas aos dias de hoje. Para apresentar os ensinamentos de Epiteto da maneira mais direta e proveitosa possível, selecionei, interpretei e improvisei a partir das ideias contidas no Enchiridion e nos discursos, os únicos documentos ainda existentes que resumem sua filosofia. Meu objetivo foi transmitir o espírito autêntico e não necessariamente o texto literal de Epiteto. Para tanto, consultei as diversas traduções de seus ensinamentos e em seguida dei livre expressão ao que acho que ele teria dito hoje. Epiteto compreendia muito bem o valor da eloquência da ação. Exortava seus alunos a deixarem de lado a mera teorização inteligente em favor de aplicar seus ensinamentos de maneira ativa às circunstâncias concretas da vida de todos os dias.
Da mesma forma, procurei expressar a essência do pensamento de Epiteto de maneira instigante e moderna, capaz de inspirar nos leitores o desejo não só de refletir, como de realizar as pequenas e sucessivas mudanças que culminam em dignidade pessoal e uma vida com significado, uma vida íntegra. Vale dizer, caros ouvintes, que este livro é justo da nova interpretação de Sharon Lebel, ou Lebel. O espírito de Epiteto. Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa com qualidades morais, hein? Responder a essas duas perguntas fundamentais foi a única paixão de Epiteto, o grande filósofo do estoicismo. Embora suas obras sejam menos conhecidas hoje em função do declínio do ensino da cultura clássica, tiveram enorme influência sobre as ideias dos principais pensadores da arte de viver durante quase 2000 anos. Epiteto nasceu escravo por volta do ano 55 d.C., em Hierápolis, Frígia, no extremo oriente do Império Romano. Seu mestre foi Epafrodito, o secretário administrativo de Nero. Desde cedo, Epiteto demonstrou um talento intelectual incomum e Epafrodito ficou tão impressionado que enviou o jovem a Roma para estudar com o famoso professor estoico Caio Musônio Rufo. As obras de Musônio Rufo, que, escritas em grego, ficaram preservadas, contêm argumentos a favor da educação igual para mulheres e homens e contra o critério moral que permitia mais liberdade sexual ao homem do que à mulher no casamento. E o famoso espírito igualitário de Epiteto pode ter sido alimentado pelas ideias de seu mestre naquele período. Epiteto tornou-se o mais aclamado de todos os alunos de Musônio Rufo e acabou sendo libertado da escravidão. Epiteto ensinou em Roma até o ano 94 d.C., quando o imperador Domiciano, ameaçado pela crescente influência dos filósofos, baniu-o de lá. Passou o resto da vida no exílio em Nicópolis, na costa noroeste da Grécia. Ali fundou uma escola filosófica e passou seus dias fazendo palestras sobre como viver com maior dignidade e tranquilidade. Entre seus mais ilustres alunos estava o jovem Marco Aurélio Antonino, que pode ser ouvido aqui no canal também, que mais tarde governou o Império Romano e foi também o autor das famosas Meditações, justo este livro que Raíza também nos presenteou, que pode ser ouvido aqui no canal. Livro este cujas raízes estoicas vinham da doutrina moral de Epiteto. Apesar de ser um brilhante mestre da lógica e do debate, Epiteto não alardeava suas excepcionais habilidades retóricas. Sua atitude era a de um professor sereno e humilde, estimulando os alunos a encararem com muita seriedade a arte de viver com sabedoria. Epiteto praticava o que pregava, vivia modestamente numa pequena cabana e não tinha qualquer interesse em adquirir fama, fortuna ou poder. Morreu por volta de 135 d.C. em Nicópolis. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Seu estilo é revelado por ensinamentos morais despojados de sentimentalismo, falsa devoção religiosa ou mistificações metafóricas. O que resulta é o primeiro e mais admirável manual escrito no Ocidente para se viver a melhor vida possível. Quando muitos leitores começaram a se voltar para o Oriente em busca de rumos espirituais não sectários, o Ocidente já possuía um tesouro clássico, vital, embora negligenciado durante todo o tempo. Um dos mais brilhantes mestres que jamais existiram, Epiteto é o autor de ensinamentos que equivalem aos contidos nas maiores obras de sabedoria que a civilização humana produziu. Os discursos podem ser considerados a resposta do Ocidente ao Dhammapada budista ou ao Tao Te Ching de Lao Tse. Os que acusam a filosofia ocidental de ser excessivamente cerebral, de tratar de forma inadequada as dimensões não racionais da vida, provavelmente terão a surpresa de descobrir que a arte de viver é de fato uma filosofia da liberdade e de tranquilidade interiores, um modo de viver cujo propósito
é tornar nossa alma mais leve. Uma inesperada mistura de Oriente e Ocidente dá sabor a esta leitura. Por um lado, seu estilo é irrefutavelmente ocidental, exalta a razão e é repleto de sérias e rigorosas diretrizes morais. Por outro, uma suave brisa oriental parece soprar quando Epiteto discute a natureza do universo. Sua descrição da realidade suprema, por exemplo, que ele equipara à própria natureza, é notavelmente fluida e elusiva, lembrando o tal de maneira surpreendente. Para Epiteto, vida feliz e vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Ao contrário de muitos filósofos de sua época, ele estava menos preocupado em procurar compreender o mundo do que em identificar os passos específicos que são necessários para se chegar à excelência moral. Parte de sua genialidade é enfatizar mais o progresso moral do que a busca da perfeição moral. Com uma aguda percepção de quão facilmente nos desviamos de nossos princípios mais elevados no decorrer da vida, ele exorta a encarar a vida filosófica como uma progressão de etapas que, pouco a pouco, nos aproxima de nossos mais caros ideais. Sua noção de uma boa vida, contudo, não é seguir uma lista de preceitos, mas levar nossas ações e desejos a se harmonizarem com a natureza. A questão não é agir bem para conquistar os favores dos deuses ou a admiração dos outros, mas adquirir serenidade interior e, consequentemente, uma liberdade pessoal duradoura. Excelência moral é um empreendimento com oportunidades iguais, disponível a todos em qualquer ocasião, ricos ou pobres, instruídos ou não. Não é território exclusivo dos profissionais espirituais, como os monges, os santos ou os ascetas. Epiteto desenvolveu uma concepção de virtude que é simples, corriqueira e cotidiana em sua expressão. Era favorável a uma vida vivida firmemente de acordo com a vontade divina, e não caracterizada por manifestações extraordinárias, flagrantes ou heróicas de bons sentimentos. Sua receita para uma boa vida concentrava-se em 3 temas principais: dominar os desejos, desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. Epiteto admitia que a vida cotidiana é sempre repleta de dificuldades dos mais variados graus. Ele passou a própria vida delineando um caminho para a felicidade, a realização pessoal e a tranquilidade, qualquer que fosse a situação da pessoa que quisesse segui-lo. Seus ensinamentos, quando despojados de seus traços culturais antigos, têm uma relevância contemporânea incomum. Às vezes, sua filosofia soa como o que há de melhor na psicologia contemporânea. A prece da serenidade, que sintetiza o movimento da recuperação. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Poderia facilmente ser uma frase de seu livro. Na realidade, o pensamento de Epiteto é um dos fundamentos da moderna psicologia da autogerência. Em outros aspectos importantes, contudo, Epiteto é muito tradicional e pouco contemporâneo. Ao mesmo tempo que nossa sociedade, na prática, mas nem sempre abertamente, encara a realização profissional, a riqueza, o poder e a fama como desejáveis e admiráveis, ele vê tudo isso como incidental e irrelevante para a verdadeira felicidade. O que importa de fato é o tipo de pessoa em que nos transformamos, o tipo de vida que vivemos. Um manual para a vida. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Epiteto foi um orador que não deixou escritos filosóficos. Felizmente, os aspectos principais de sua filosofia foram preservados para as gerações futuras por um de seus dedicados alunos, o historiador Flávio Arriano.
Arriano transcreveu meticulosamente em grego um número considerável de palestras de seu mestre para um amigo. Essas palestras, conhecidas como os discursos ou diatribes, foram originalmente reunidas em 8 livros, dos quais apenas 4 subsistiram até nossos dias. As palestras de Epiteto são uma das fontes mais importantes para compreendermos atualmente a filosofia estoica romana. O Manual de Epiteto, ou Enchiridion, é um vigoroso conjunto de trechos selecionados dos discursos que formam um resumo conciso da essência de seus ensinamentos. Foi de certa forma concebido de acordo com os manuais militares da época, e por isso tem um pouco da simplicidade sem rodeios de clássicos como A Arte da Guerra. Na realidade, os soldados costumavam levar o Manual de Epiteto para as batalhas. Através dos séculos e das culturas, grandes líderes, generais e pessoas comuns utilizaram o manual como seu melhor guia na busca da serenidade individual e da orientação moral em meio às provações da vida. Caros ouvintes, a cada dia iremos escutar e refletir a respeito de 3 pensamentos de Epiteto. 3 pensamentos aqui na nova interpretação de Sharon Lebel. Primeiro pensamento. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. Fora do nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Segundo pensamento. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra sua vontade. Os outros não poderão feri-lo. Você não fará inimigos, nem será prejudicado. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil.
Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder se quiser atingir a felicidade e a liberdade. E terceiro pensamento: reconheça as aparências pelo que realmente são. De agora em diante, pratique dizendo para tudo o que parecer desagradável: isto é só aparência, e de modo algum o que parece ser. Isto é só aparência, e de modo algum o que parece ser. E então examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, esta aparência se refere às coisas que estão sob meu controle ou às que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora do seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela.